Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é número 198. A Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então, a questão é de número 55, dando-se sequência. O Espiritismo, pois, não estabelece como princípio absoluto, senão o que se acha evidentemente demonstrado. Então, olha só para você ver. Às vezes, as pessoas não entendem assim, ou não, às vezes as pessoas não aceitam, justamente pelo fato, isso aí já é expressão, não é fato realmente não. Às vezes pelo fato da lavagem cerebral, às vezes pelo fato do fanatismo, né? Porque a lavagem cerebral, o fanatismo, ela deixa a pessoa que cega de bom senso, de prudência e de raciocínio. A pessoa não consegue raciocinar. Você entendeu? É a mesma coisa. As pessoas não conseguem raciocinar, vamos assim dizer, que nós fizemos para merecer o pecado original de Adão e Eva. Se Adão e Eva não passa-se, a história não passa-se de uma mitologia. Mas a lavagem cerebral foi tão bem realizada pelo anticristo, pelos espíritos das trevas, na cabeça de muitos, por muitas doutrinas, por muitas ciências, que as pessoas não conseguem raciocinar. Analisando-se uma outra questão, Noé. As pessoas não param para raciocinar. Noé, de fato, aí vamos analisar assim, de fato Noé existiu ou faz parte da mitologia? É lógico, gente, com todo respeito, que a gente respeita aqueles que crê, mas nós que temos um pouquinho de conhecimento, nós não podemos admitir que de fato Noé existiu. Porque observa para você ver, Deus aparece a Noé e a tua família, né? E pede para que ele que ele construa uma arca. E depois de pronta, que coloque dentro dessa arca um casal de tudo quanto é espécie de seres vivos sobre a face da terra. Nós sabemos que hoje em dia os biólogos, né, e muitos outros, eles em 2022 mesmo, em 2022, 2021, 2022, eles descobriram várias espécies de animais aqui no mundo que
era desconhecido por todos os cientistas e por toda a humanidade aqui na Terra. Nós sabemos que conhece-se mais o solo de Marte, da Lua, do que todos os oceanos. Existem regiões em determinadas profundidades dos oceanos que ainda não foram pesquisadas. Isso é fato. Não foram pesquisadas ainda, não foram analisadas. Quantos milhões de espécies de seres não se encontram ali que desconhecidas? Então, é aquilo que eu já disse em outros vídeos. Se de fato, vamos usar agora o termo, se de fato Noé foi um fato, então o dilúvio ainda não se deu. Porque Noé, ele ainda está lá até hoje recolhendo animal para tudo quanto é continente, em todos os países do mundo. Ele está recolhendo até hoje animal, né? As espécies que existem aqui na Terra. Não só espécies que vivem no minério, né? No mineral, né? No vegetal, espécies que encontram-se no animal, enfim, isso é um absurdo. Eu posso dizer que se construísse uma arca do tamanho da Terra, não comportaria todos os animais, principalmente um casal de cada espécie. E outra, isso falando-se dos animais que nós conseguimos enxergar com os olhos da matéria, e os animais que necessitam ser vistos com o microscópio. Naquela época não tinha microscópio. Como pegar uma baleia de 30 toneladas, um casal de cada espécie? Ah, mas aí ia virar tudo água, não ia precisar. Não ia precisar. Mas Deus pediu para Noé para colocar um casal de cada espécie dentro daquela canoa. Canoa não, daquela arca, né? Então tinha que colocar um casalzinho de tubarão, um casalzinho de lontra, né? Onça, jaguatirica. Será que é isso mesmo? Nós vamos ver lá na frente, na hora que nós entrarmos nessa questão de Noé também, né? Então, o Espiritismo, pois, não estabelece como princípio absoluto, senão o que se acha evidentemente demonstrado. Olha só, o Espiritismo, pois, não estabelece como princípio absoluto, senão o que se acha evidentemente demonstrado. Se acha demonstrado? Foi estudado? Pesquisado? Analisado? Sim. Então é fato. Se não, descarta, né? Ou o que ressalta logicamente da observação. Ressalta ou o que ressalta logicamente da observação. Então é preciso analisar também aquilo que foge às observações. Então é preciso observar, porque não basta só alguém chegar e dizer, é preciso se aprofundar-se, né, nas observações.
entendendo com todos os ramos da economia social, aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, desde que haja assumido o estado de verdades práticas, e abandonado o domínio da utopia, sem o que ele se suicidaria. Nossa, não tinha prestado atenção nisso aqui. O domínio da utopia, sem o que ele se suicidaria. De fato, né? De fato, se não observa, pode ocorrer, se só que esse suicidaria, ele está aqui colocado de uma certa forma que é inadmissível aceitar as coisas sem analisar os fatos. Alguém chegou e te disse algo? Sim. Você já de primeira instância você aceitou? Sim. Então você está correndo o risco de se suicidar. Mas não é no sentido de se matar com um revólver, com veneno, com essas coisas, não. Você está correndo o risco de se perder. Porque é preciso observar, é preciso analisar, é preciso separar o joio do trigo para ver se realmente condiz com a natureza divina. Deixando de ser o que é, mentiria à sua origem e ao seu fim providencial. Olha que importância. Caminhando-se par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Eu não sei porquê, mas eu tenho uma coisa com esse Kardec que é interessante. Olha só, deixando de ser o que é, mentiria à sua origem e ao seu fim providencial. Agora, caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então você observa bem. Eu vou ler novamente só para que fixe na mente da pessoa. O Espiritismo jamais será ultrapassado. Por isso que nós temos o hábito de dizer, várias vezes já tive a oportunidade de dizer isso, o Espiritismo é a ciência, mãe de todas as ciências. O Espiritismo ele não se detém onde todas as ciências arbitrárias se detêm. Você entendeu? Então, se as ciências apresenta algo ao Espiritismo, o Espiritismo é assim, o esclarecimento aqui, o esmiuçamento. Se as ciências apresenta algo ao Espiritismo que, porventura, o Espiritismo, voltando, as ciências, elas apresentam algo ao Espiritismo. Então, o Espiritismo, ele analisa tudo
minuciosamente, de acordo com os desígnios de Deus. Condiz, obviamente, o Espiritismo aceita como sendo fato. Agora, observa para você ver. Se o contrário é natural que ele continua o seu progresso. Olha só para você. O Espiritismo jamais será ultrapassado. Por que o Espiritismo jamais será ultrapassado? Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria. Agora, modificaria está no passado. É preciso ficar atento com relação a isso. Modificaria nesse ponto. Está no passado, não está no presente. Por exemplo, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modifica nesse ponto. Ele se modifica nesse ponto presente. Mas aqui está. Ele se modificaria. Ou melhor, futuro. Não é presente, não é passado, não. Ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revela, ele a aceitará. Então você observa que está tudo no futuro. Por que está tudo no futuro? Porque depende, tanto o certo quanto o errado, depende de estudos minuciosos, depende de análises muito profunda. Então, ele não pode se colocar na condição de presente, porque na condição de presente já encontra-se os desígnios das leis divinas. E é natural que, pelo fato de encontrar-se no presente os desígnios das leis divinas, pode ter certeza-se de que ninguém, ciência nenhuma, nunca apresentará ao Espiritismo em questão de ciência algo que o Espiritismo possa ter se equivocado, ao ponto dele reconhecer que se equivocou e dali em diante ele, como se diz, se resigna e o aceita como sendo verdade. Isso não acontece. Por isso que tudo está no futuro. Aqui não está no passado nem no presente, está tratando-se no futuro. Porque o Espiritismo nunca se equivocou. O Espiritismo não se equivoca. O Espiritismo nunca se equivocará. Por que o Espiritismo nunca se equivocou, não se equivoca e nunca se equivocará? Porque o Espiritismo significa desígnios de Deus. O Espiritismo significa leis de Deus imutáveis. Agora,
Deus nunca se equivocou. E Ele nunca se equivocará. Nele nós nos movemos. Nele nós existimos. Os equívocos, os enganos, isso é de natureza humana. Divina não. Agora, o Espiritismo, ele anda lado a lado, vamos usar esse termo, ele caminha lado a lado a todas as ciências. Não porque ele depende das ciências, porque o Espiritismo não depende de ciência nenhuma. Ele na condição de ciência divina. Ele na condição de leis de Deus. Mas ele caminha lado a lado com todas as ciências, justamente devido à nossa necessidade. Porque nós é que necessitamos de prova. E é natural. O Espiritismo na condição de fato. Ele não tem nada que nos provar. Nós é que necessitamos de prova. Por isso, existem as ciências na Terra, justamente para que essas ciências nos auxiliem a buscar no Espiritismo aquilo que lá já é fato, através das ciências, vir as ciências a nos comprovar se de que realmente o que existe no Espiritismo é, de fato, leis do Criador. Você percebe o emaranhado que nós adentramos, mas pode ter certeza se você voltar esses vídeos umas 3, 4 vezes, você vai conseguir entender sim o que nós estamos querendo dizer. Você vai entender. Você entendeu? O Espiritismo ele não precisa das ciências. Ele anda lado a lado às ciências. Pelo fato, eu vou usar esse termo, pelo fato da nossa necessidade em saber que realmente o Espiritismo ele se apoia nos fatos da natureza, da natureza, dos desígnios de Deus. Nós que necessitamos da verdade. Nós que buscamos a verdade. Então, existem as ciências aqui para poder não ajudar o Espiritismo a provar aquilo que o Espiritismo já sabe que é verdade, que é fato. Mas existem as ciências aqui para nos ajudar a enxergar que aquilo que o Espiritismo sempre nos afirmou é, de fato, leis do Criador. Então, nós vamos para o próximo vídeo, e o próximo vídeo é a questão de número 56.